A primeira dica que eu tenho para você que quer juntar 100 mil reais, na verdade, é não junte, e sim invista até você chegar nesse seu objetivo. Se você juntar 200 reais todos os meses, você vai levar um total de 500 meses para conseguir atingir esse seu objetivo de 100 mil reais. Isso aí se traduz a quase 42 anos e, obviamente, isso aqui não é útil para ninguém. Só que se você estiver investindo esses mesmos 200 reais todos os meses, você vai levar muito menos da metade desse tempo que você levaria só juntando. Antes dos 200 meses você já teria juntado os 100 mil reais, e quando você chegasse aí nos 40 anos depois, você já teria passado até do milhão de reais, estaria com 1.300.000 investidos. Por isso é muito importante a gente usar o poder dos juros compostos, que é o motivo pelo qual todo mundo investe, né? Para a gente poder ter um efeito de bola de neve, para acelerar totalmente esse processo e você conseguir atingir qualquer objetivo que seja. Não é para 100 mil reais, é para qualquer valor que você queira. Não tem motivo para você não começar a investir se você ainda não investe. É muito importante você visualizar o poder que os juros compostos têm sobre o nosso dinheiro, e é importante que você entenda como essa ferramenta ela consegue acelerar muito o processo. Porque a coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo. O tempo a gente não consegue nem comprar. Então a gente tem que usar o nosso tempo de uma forma útil, uma forma produtiva, para conseguir conquistar outras coisas que a gente quer também. Mas a grande dúvida que fica é, mas quanto tempo então levaria para você atingir esse seu objetivo? E essa já leva a gente para a segunda dica que eu quero te passar, que é você traçar uma meta realista. Para você traçar essa sua meta realista, você tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, você tem que definir quanto de dinheiro você vai ter disponível para poder fazer investimentos todos os meses. E isso, claro, já vai variar de acordo com a realidade de cada uma das pessoas, né? Porque as pessoas têm despesas diferentes. Às vezes você, inclusive, tem dependentes, você tem que bancar também a vida dessas outras pessoas. E não tem um valor correto para isso. Por isso que você tem que ver o que é factível para você. O outro fator muito importante é o tempo que você está disposto a esperar para você ter esse montante, para você atingir esse seu objetivo de 100 mil reais. E para te exemplificar, eu resolvi aqui abrir uma calculadora bem simples de juros compostos e a gente vai tentar ver mais ou menos quanto tempo levaria para você, juntando 200 reais todos os meses, conseguir esse seu patrimônio de 100 mil reais. E aqui a gente considerou uma taxa de retorno média de 10% ao ano, que nada mais é que a média dos últimos 20 anos da nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. E ela está atrelada ao retorno de vários investimentos muito seguros, de risco baixíssimo, que a gente tem aqui no Brasil. Então, se a gente junta 200 reais todos os meses, a gente vai levar 204 meses para chegar, para passar desse valor de 100 mil reais. Isso aí seria mais ou menos 17 anos. Pô, talvez você concorde comigo, mas 17 anos é muito tempo. Ainda mais quando a gente está falando aqui de um valor que não está sendo corrigido pela inflação. Então agora é um momento que você vai de fato refletir e pensar, pô, se antes eu estava disposto a investir 200 reais todos os meses, mas vai levar 17 anos para eu atingir meu objetivo, eu quero chegar antes, o que eu vou ter que fazer? A coisa mais fácil que você pode fazer nessa situação é você mudar o quanto de dinheiro você vai investir. Quando eu digo que essa é a opção mais fácil que você tem, é porque o outro fator que você consegue mexer é, teoricamente, a rentabilidade dos investimentos. Só que você vai estar exposto a mais risco. E se você está nesse processo de juntar os seus primeiros 100 mil reais, ainda mais se você tem outras pessoas dependentes de você provavelmente ainda não tem nenhuma reserva de emergência, eu realmente não aconselharia você a investir em ativos de risco. Pelo menos não tudo que você tem, né? Daria para você montar uma carteira diversificada com certeza. Só que o seu primeiro foco deveria sim ser aumentar esse input de dinheiro, quanto você consegue investir todos os meses. Se a gente aumentar, por exemplo, ao invés de 200 reais todos os meses, vamos colocar 500 reais. Nesse mesmo período de tempo, a gente já vê que a gente mais que dobrou os 100 mil reais aqui que a gente estava falando antes. A gente estava quase chegando em 300. Isso significa que você consegue levar menos tempo para chegar nos 100 mil reais. Vamos tentar descobrir aqui qual é esse valor. Olha só, investindo 500 reais todos os meses, você vai levar, ao invés de 17 anos, vai levar 10 anos para chegar nesse seu objetivo. Já fica um pouco melhor, né? A gente está falando de quase a metade do tempo. E muita gente não vai ter, literalmente, condições de conseguir aumentar ainda mais o quanto ela vai aportar. Muita gente vai ficar parada aqui, poxa, eu de fato hoje só consigo guardar 500 reais. O resto, de fato, não sobra nada. Eu preciso gastar com aluguel, eu preciso pagar comida, eu preciso que seja. E a minha terceira dica vem justamente para te ajudar nesse ponto. Que se você ainda não estiver fazendo isso, é muito importante você estar rodando no modo econômico. E cara, rodar no modo econômico, eu só tô querendo dizer que você precisa pensar 2 ou 3 vezes antes de comprar qualquer coisa e pensar, cara, isso aqui de fato é necessário, isso aqui é urgente para mim, a minha família precisa disso aqui agora, eu consigo viver sem isso aqui nesse momento? Porque é muito fácil você chegar no início de um mês, você acabou de receber um pagamento, por exemplo, e você simplesmente ficar tranquilo. Ah, não, tô com dinheiro aqui sobrando, vou sair comprando, vou comprar alguma coisa, vou comprar um tênis, vou comprar uma camiseta, que você não necessariamente precisaria daquilo naquele momento. E além de rodar no modo econômico, o que eu particularmente gosto de fazer
é me pagar antes de pagar todas as minhas outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Se o meu dinheiro caiu na conta, eu já vou separar na hora o que é investimento meu. Porque dessa forma eu não vou conseguir ficar me enganando mentalmente, achando que eu tenho dinheiro sobrando, e aí no final do mês eu vejo quanto eu vou conseguir investir. Eu mal vejo esse investimento na minha conta. Assim que o meu salário cai, eu já jogo parte do que eu vou investir, que já está determinado, direto para o investimento que eu faço ou para algum investimento que eu estava planejando fazer. Eu mal vejo esse dinheiro na minha conta. E aí dessa forma eu me blindo contra isso, eu me blindo contra esse conforto de não, mas eu tenho dinheiro aqui sobrando. Eu abro a conta, não tenho esse dinheiro. Que é normalmente o que causa esse conforto nas pessoas, é ver esse dinheiro na conta sem estar investido em nenhum lugar. Então antes de você comprar qualquer outra coisa aí no seu dia a dia, dá uma pensada nisso. Você realmente precisa disso aqui? Será que não valeria mais a pena você investir esse dinheiro para diminuir o tempo que você vai ter que ficar investindo para você atingir esse seu objetivo? Mas muita gente talvez já faça isso. Muita gente talvez já viva no modo econômico, porque não tem outra opção, e mesmo assim não consegue aumentar ou nem guardar nada, né? Muita gente, infelizmente, não consegue, acaba vivendo no 0 a 0. E aí a gente acaba entrando na quarta dica que eu tenho para você, que inclusive eu acho que é uma das melhores que eu tenho para te passar. E na minha visão, isso aqui é o que vai te trazer mais impacto para aumentar de fato o quanto você vai conseguir guardar todos os meses, que é você investir em você mesmo, em conhecimento, em eficiência, em qualquer coisa que facilite o seu dia a dia no trabalho ou valorize a sua mão de obra. Pensa no seguinte, hoje o seu tempo, dada a sua mão de obra, tem um valor fixo. Você trabalha numa empresa e essa empresa no final do mês vai te pagar de acordo com o tempo que você trabalhou. Só que se você se especializa, você pode trabalhar o mesmo período de tempo, só que agora a sua mão de obra vai valer mais. Então você vai conseguir no final do mês embolsar mais dinheiro, e se você está embolsando mais dinheiro, você vai conseguir também, por consequência, investir mais dinheiro. Só que também não é para você sair aprendendo a fazer curso aleatório, coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia. Você tem que aprender alguma coisa que faça sentido para o seu trabalho. Por exemplo, se você trabalha num escritório, você pode aprender a fundo sobre como usar um software específico que poucas pessoas na sua empresa sabem usar. E aí, por conta disso, você vai estar se especializando em alguma coisa e você vai estar agregando um valor que dificilmente outras pessoas vão estar também. Então a sua mão de obra vai ter um valor a mais. Se você já tiver uma graduação, você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado. E o conhecimento ninguém toma de você. Não importa o que façam, se você aprendeu aquilo de verdade, aquilo ali é valor. A sua mão de obra ganhou um valor permanente. Só que você pode aplicar essa lógica também para um trabalho que é braçal. Digamos que você, não sei, conserte ar-condicionado. Você pode estudar muito a fundo, se especializar mais nesse produto que você faz manutenção, para você conseguir fazer esse trabalho em menos tempo, você aumentar a sua eficiência. E aumentando a sua eficiência, você consegue, no mesmo período de tempo, por exemplo, dentro de um mês, você consegue consertar muito mais e, por consequência, você vai conseguir juntar mais dinheiro também no final do mês. E se eu fosse te dar um exemplo que impactou a minha vida pessoal, bom, eu sou engenheiro, eu trabalho tanto com coisa braçal quanto em escritório também. E o software que eu aprendi que mais teve resultado na minha vida foi o Excel. Para mim, o Excel, ele é o programa mais importante que a gente tem hoje, que se você não sabe usar, você deveria saber. Não importa o que eu estou fazendo, eu estou com o Excel aberto, eu estou colocando as minhas ideias nele, sejam escritas, sejam contas, sejam gráficos, seja qualquer pensamento ou desenvolvimento de pensamento, estou usando o Excel como base. Então, independente de você trabalhar num escritório, de você trabalhar de forma braçal, se você ainda não sabe esse software, eu de coração diria para você aprender isso aqui, que para mim vai ficar permanente pro resto da vida. Assim, eu sei que agora com inteligência artificial, talvez num futuro próximo não tenha tanto uso assim, mas ainda vai existir valor em você desenvolver o seu próprio pensamento. Agora, o que é indispensável? É você ler livro também. Imagina o seguinte, cara. Imagina uma pessoa que você admire muito, uma pessoa que, um empresário super famoso ou uma pessoa que te inspira a trabalhar mais, só que provavelmente essa pessoa não está no seu alcance ou ela já tem até morrido, mas é aquela pessoa que, você gostaria muito de sentar por 2 horinhas e trocar uma ideia com ela, aprender com o que ela tem para te ensinar, com as experiências dela, basicamente absorver o conhecimento que ela tem. Cara, um livro é literalmente isso. O livro hoje é uma das fontes de conhecimento mais baratas que a gente tem. Se você compra um livro do Steve Jobs, você está lendo literalmente a história dele, mas também os desafios que ele enfrentou e o que ele aprendeu com cada desafio. E cada vez menos as pessoas estão lendo livros. E se você fizer isso, você vai estar numa vantagem muito grande acima das pessoas. E de preferência livros de autodesenvolvimento. E se você souber já outro idioma, você pode até aproveitar para ler esse livro no outro idioma, que aí você já treina 2 coisas ao mesmo tempo. 2 coisas que com certeza vão te diferenciar
e valorizar a sua mão de obra. E a última dica que eu tenho aqui para te passar é, caso você tenha dívidas, quite elas antes de começar a investir. É muito comum as pessoas endividadas já quererem começar a juntar dinheiro. Elas quererem fazer isso em paralelo enquanto elas estão quitando as dívidas. Só que o que acontece? Normalmente, os juros aplicados em cima da dívida são muito superiores do que um retorno bom de investimento que a gente tem todos os meses. E o resultado disso é que você pode até juntar dinheiro, só que a sua dívida vai crescer numa velocidade muito mais rápida. Então é muito importante que você feche esse rombo antes de começar a investir dinheiro. Se você já tem um dinheiro guardado, mas tem uma dívida, é importante que você use esse dinheiro todo para quitar essa dívida na grande maioria dos casos. Se a gente for pegar aqui a taxa do crédito consignado, por exemplo, que é uma das dívidas que tem juros mais baixos aqui no país, justamente porque você já abate o que tem que ser pago direto da sua folha de pagamento, a gente tem em média um juros que corre em torno de 1,8% ao mês. Isso aí seria o equivalente a 24% ao ano. Se você tiver uma dívida nessa modalidade de 10 mil reais, crescendo então 24% ao ano, e em paralelo você tiver 10 mil reais investido já, só que você fazendo aportes de 200 reais todos os meses, olha a diferença de velocidade com que essas duas curvas crescem. No final de 10 anos, beleza, você vai ter juntado ali perto dos 70 mil reais, só que olha onde foi parar a sua dívida, cara. Essa dívida pulou para 170 mil. E mesmo que você usasse esse seu dinheiro que você investiu durante 10 anos para pagar parte dessa dívida de 170 mil reais, você ainda ia ter uma dívida de 100 mil reais, ou seja, a sua dívida cresceu em 10 vezes. E isso aqui porque a gente está considerando uma dívida tranquila, entre aspas, que renda 1,8% ao mês os juros. Se a gente pegar o cheque especial, por exemplo, a gente está falando aqui de 7,96% ao mês, que é o equivalente a 150% ao ano. E agora uma das piores taxas que a gente tem também, a taxa para quem não paga a fatura do cartão de crédito. Se você deixar de pagar a fatura do seu cartão, você, em média, vai ter que pagar 13% ao mês. Isso aqui é o mesmo que 246% ao ano. E se a gente olhar para um horizonte de 5 anos para cada uma dessas modalidades de dívida, olha a diferença. Depois de 5 anos, a sua dívida de 10 mil reais para o crédito consignado estaria em 50 mil. No cheque especial, você estaria com uma dívida de 1.200.000 e não pagar a sua fatura do cartão de crédito te deixaria com uma dívida de quase 18 milhões de reais. Chega a ser caricata a situação, mas isso aqui é de verdade. A mensagem que eu estou tentando te passar aqui é, se você tiver uma dívida, feche esse rombo logo, feche esse buraco e depois se preocupe em guardar dinheiro. Isso aqui é a melhor coisa que você vai fazer para sua vida. Você vai se agradecer no futuro por estar fazendo isso, inclusive. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar um gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Se você tiver alguma outra sugestão, alguma outra dica que eu não mencionei aqui, pode deixar aqui nos comentários para ajudar as pessoas. Vou ficar feliz de ler também. E eu te vejo na próxima.